E deu certo aí a estratégia do Plantão Brasil, graças a nós plantonistas, Bolsonaro aí não conseguiu se livrar de outra, ó. Vamos lembrar que, né, no começo do ano, o Bolsonaro inventou que tinha sido convidado para a posse do Trump. Eu fiz um vídeo ali desmentindo o Bolsonaro e mostrando com provas que era um convite fake. Esse vídeo, graças aos plantonistas, não é graças a mim não, se não fossem plantonistas, que compartilham o vídeo, que assistem até o fim, que seguem lá no Instagram e no TikTok também, além do YouTube, e dão o like, compartilham nos stories, enfim, comentam e fazem com que o vídeo seja mais distribuído pelas plataformas e pelos algoritmos, isso não teria chegado aos ministros do STF, ao Procurador-Geral da República, que prontamente negaram o pedido do Bolsonaro de ter o passaporte para ir à posse do Trump. Senão tinha uma chance do Bolsonaro ter fugido ali em janeiro, porque o Eduardo Bolsonaro já tinha planejado a fuga do Jair. Aí você vê. E é engraçado que ninguém da imprensa fez o trabalho aí que eu fiz. Jornalismo profissional. Dessa vez, Bolsonaro criou aí uma farsa hospitalar que até parte da esquerda estava defendendo o Bolsonaro. Eu vi aí, eu fui atacado aí, não citaram meu nome, mas foi a minha aí, claramente, citaram até as palavras que eu falei no vídeo, alguns outros canais que eu até gosto, viu? Por isso que eu não cito o nome, porque eu gosto deles. Mas eles estavam acreditando na versão do Bolsonaro, tá? Que era que, olha, o Bolsonaro tá na UTI, ele tá mal, ele passou mal, isso, aquilo. Eu falei assim, pô, em pleno 2025, vai acreditar numa história do Bolsonaro? Pô, olha, tem ali na Shein hoje em dia, AliExpress, vende ali, até no atacado, narizinho de palhaço. Compra vários assim, e aproveita e compra Super Bonder e cola assim e deixa. Porque, olha, acreditar no Bolsonaro em 2025 não dá. A Globo não é que a Globo acredita, a Globo abafa os casos aí do Bolsonaro, porque não pode enfraquecer demais o Bolsonaro perante o bolsonarismo, porque o plano deles é enfraquecer o Lula, para o Lula ficar com a aprovação sempre mais ou menos baixa, né? O quanto mais baixa, melhor para eles, para o Bolsonaro poder indicar aí aos seus seguidores que votem no Tarcísio, e o Tarcísio ganha do Lula. Esse é o plano aí da Globo e da imprensa. Por isso que eles não falam aí da farsa hospitalar do Bolsonaro. Falam de golpe de Estado porque bolsonaristas não ligam para tentativa de golpe de Estado. Eles estavam torcendo para que desse certo. Mas, se mostrar que o Bolsonaro está mexendo aí, enganando o emocional e os sentimentos dos seus fãs, ele perde seguidores. Então não pode, óbvio. E aí, acontece que o Bolsonaro fez aí, deu uma entrevista no SBT, fiz um vídeo aí e fiz outros vídeos antes mostrando, ó, é uma farsa. Ele tá na UTI para não ser intimado para o STF. Todos os outros réus, são 8, né? 7 aí, os outros 7 foram intimados aí entre 11 e 13 de abril. Nós estamos aí, já depois do dia 20, aí, quase chegando no fim do mês, e o Bolsonaro nada, porque logo quando começou o prazo para ele ser intimado, ele fingiu que estava mal e se internou numa UTI. E aí fica assim, todo mundo com cara de palhaço esperando o Bolsonaro e ele atrasando aí em mais de 10 dias o processo dele. E quando ele atrasa em 10 dias o começo do processo, ele está atrasando em 10 dias o processo inteiro. Eis que o vídeo chegou aí em ministros do Supremo Tribunal Federal ou em alguém, como chegou lá aquele vídeo em janeiro sobre o convite fake do Bolsonaro. E aí o Supremo Tribunal Federal mandou intimar o Bolsonaro mesmo na UTI. A decisão aí do Alexandre de Moraes é claríssima. Olha, o Bolsonaro tá bom aí para fazer lives, então ele tá bom para receber oficial de justiça. Fim. Não tem essa. A oficial de justiça, vou mostrar aqui a foto dela, ela foi ao hospital onde está o Bolsonaro, chegou lá hoje, e sabe o que aconteceu? Barraram o oficial de justiça. Alguns aliados do Bolsonaro ficaram irritadíssimos, revoltados com o fato de que o oficial de justiça foi até a UTI. Vou mostrar aqui a foto. Essa era a oficial de justiça, com os documentos para o Bolsonaro assinar, dele ser intimado, e aqui é o segurança ali do hospital, a mando do Bolsonaro, falando, vai embora, sai, aqui você não pode entrar não. Aí, tem aqui mais foto dela, tava ela aqui, ó, entrando aqui numa parte de atendimento e tentando, de todas as maneiras, ter acesso ao UTI. Aí, deputados bolsonaristas deram entrevista aí a jornalistas bolsonaristas, dizendo que isso é um escárnio, como pode invadir a UTI, o cara está no seu leito, convalescido, o cara tava rindo da morte do Papa no SBT. Tava rindo da morte do Papa numa entrevista no SBT que eu mostrei aqui, ele se mexe mais que eu. O cara na UTI, cheio de eletrodo, com um negócio fake no nariz, assim, ó, falando, rindo, falando rápido. Você nem vê aquela pessoa. E olha,
Tem idosos de 70 anos que, mesmo estando aí muito bem de saúde, você vê que quando a pessoa fala, a voz já não tá tão boa e tudo mais. O Bolsonaro nem isso ele tem. Mesmo na UTI, a voz dele perfeita, dicção perfeita, a dicção dele nunca foi das boas, mas assim, perfeita ali pro nível dele. Aí você vê, peraí, tá estranho. Logo depois, sabe o que o Bolsonaro fez? Que aí foi a gota d'água. Ele fez uma live publi. O que é publi, Thiago? Publi é isso que influenciadores fazem para ganhar aí algum dinheiro extra. Eu, por exemplo, eu não faço publi, porque ninguém paga publi para influenciador de esquerda. Para de extrema direita paga, tá cheio de empresário de extrema direita que sabe ali que vai ganhar um público cativo se pagar publi aí para esses influenciadores. Na esquerda isso não existe. Se eu, por exemplo, tivesse o número de seguidores que tenho, falando de qualquer outra coisa, tava bilionário. Bilionário não, mas multimilionário, aí, igual esses influenciadores aí que andam de Ferrari para cima e para baixo. E aí o que acontece? O Bolsonaro tá na extrema-direita, fez publi. Para quem? Para a empresa do Nelson Piquet. Nelson Piquet que é cúmplice dele no caso das joias, vamos lembrar. Nelson Piquet foi envolvido ali pelo Bolsonaro no caso das joias e em tudo ele apoiou o Bolsonaro naquele caso. E aí ele fez sorteio de capacete com críticas às urnas eletrônicas. Ele fez um sorteio e falou que ia fazer o sorteio no papelzinho, porque no papelzinho dá para confiar, diferente de outro tipo de coisa que não dá para confiar. Colocam lá o negócio e você tem que acreditar. Fazendo o deboche com a urna eletrônica. Isso direto da UTI, tá? Vou te mostrar aqui a foto do Bolsonaro lá na live com o Piquet. Então tá lá o Piquet com o Carlos e Flávio Bolsonaro, o Eduardo aqui, um influenciador bolsonarista aqui e o Bolsonaro ali na UTI. De boa, de boíssima. Ele até, inclusive, essa foto aí, ele tá numa cadeira, ele tava na cama, aí ele levantou normalmente, sentou na cadeira e tal. E vocês falam, peraí, isso pode? Receber oficial de justiça não pode? Aí, a pior, a Michele Bolsonaro deixou aí que o Valdemar Costa Neto visitasse o Bolsonaro ontem. Deixou, ela falou, visite aí o Bolsonaro ontem. E o Valdemar Costa Neto foi lá visitar o Bolsonaro. Vou te mostrar aqui o Valdemar e o Bolsonaro na UTI, os dois juntos, tá bom? E aí, você pensa, caramba, peraí, tá aqui o Valdemar Costa Neto, que é um negacionista da pandemia, negacionista de Covid, negacionista de muita coisa. Você pode falar, Thiago, não estamos mais em pandemia. Sim, mas tem uma coisa que na pandemia foi ensinada a todo mundo, muitos não aprenderam porque não quiseram, aí você vê quem é quem, que era o quê? Toda vez que você respira e você põe o ar para fora, seja pela boca ou pelo nariz, sai coisa de dentro de você para fora, que você nem vê. Quando fala, então, sai mais ainda. E entre essas coisas que saem, podem sair vírus e bactérias. E é por isso que na UTI as visitas são restritas, para que não tenha vírus e bactérias. O Valdemar Costa Neto, que durante a maior pandemia dos últimos 100 anos, ele não usava máscara, alguém acha que esse cara tem algum tipo de higiene pessoal? Provavelmente não. Alguém confia que esse cara não vai passar bactérias dentro de uma UTI? Difícil, né? Aí vem a pior parte. O Valdemar pode ver o Bolsonaro. Só que olha só, a oficial de justiça, que estava de máscara, foi barrada. Só que não adiantou não. Barraram o oficial de justiça, então chegaram a ameaçar chamar a Polícia Federal. A Polícia Federal já estava ali fazendo uma investigação, dentro da investigação de golpe de Estado, sobre a atual condição do Bolsonaro. Por quê? Porque, dependendo aí dos acontecimentos, isso é fuga. Não é fuga de, nossa, fugir do Brasil. Não. Ele está fugindo do oficial de justiça, ele está fugindo do processo, a obstrução de justiça. Pode prender o cara. Não se pode obstruir a justiça dessa maneira. O Alexandre de Moraes foi conivente demais. E eu falo, toda vez que eu critico o Alexandre de Moraes, é pela conivência dele. Todos os erros do Alexandre de Moraes que ele teve até hoje, desde que ele assumiu o inquérito das fake news em 2019 e nos outros inquéritos, foram nas vezes em que ele foi convalescente aí, ou conivente, ou que ele teve peninha de fascista. Toda vez que ele teve pena de fascista, ele se ferrou. Vamos lembrar, ele soltou o Oswaldo Eustáquio fugiu, e agora o Oswaldo Eustáquio está lá na Espanha achincalhando o Alexandre de Moraes. Se ele tivesse simplesmente feito o correto, que era manter o bandido preso, estava preso até agora. Ele não quis prender o Léo Índio, sobrinho do Bolsonaro. Nossa, vai prender alguém que tem o pedigree de Bolsonaro, o mesmo sangue dele? Não pode. Aí o Léo Índio fugiu para a Argentina e cagou na cabeça do Alexandre de Moraes. Ainda fez deboche que não vai voltar mais para o Brasil. Toda vez que ele teve muita peninha de bolsonarista, foram os erros dele. De resto, não tem erro nenhum. Aí,
Dessa vez, ficou mais de 10 dias aí com peninha do Bolsonaro, acreditando que ele tá na UTI. Parece aí que se não sai na Globo o negócio, demora para o vídeo chegar lá, para a informação chegar lá nos ministros do STF. Dessa vez, ele perdeu a paciência e falou, não, vamos intimar o Bolsonaro. E aí, a oficial de justiça ali, começaram conversas ali no hospital e falaram, olha, se a oficial de justiça não puder entrar, a gente vai chamar a Polícia Federal, ela vai entrar de qualquer jeito. Vai ser por bem ou vai ser por mal. Porque o cara tá aqui no hospital, ele tá bom para receber visita e não adianta ficar lá o deputado Zucco, outros bandidos aí, esperneando e falando, não pode, não sei o quê, poderiam esperar mais um dia ou dois para intimar o Bolsonaro, ou até uma semana a mais. Claro, para eles poderiam simplesmente não intimar o Bolsonaro nunca, né? Aí o processo não começa, aí ele não pode ser preso por golpe de Estado, que não vai ser condenado nunca. Oh, que coisa. Só que não. A oficial de justiça foi lá, entrou na UTI, Bolsonaro estava irritadíssimo, furioso. Provavelmente teremos aí vitimismo do Bolsonaro aí nas próximas horas, então prepare-se aí para o showzinho vitimista dele. E aí, a oficial de justiça conseguiu, finalmente, esse documento aqui que eu vou te mostrar, que é mandado de citação, assinado por Jair Messias Bolsonaro. Dá para ver aqui, ó. Então, assinou, o bandidão assinou aí a intimação, então finalmente está contando aí o prazo de 5 dias para o advogado do bandido fazer a sua defesa, e aí começa o processo de golpe de Estado. Olha, antes tarde do que nunca, demorou, hein? Demorou. Agora eu vou falar, se não são as plantonistas e os plantonistas compartilhando muito para que isso chegue aí em todo mundo, não ia dar, viu? Não ia dar, porque se dependesse do... E olha, eu fico com nojo quando se autodenominam jornalismo profissional. Se dependesse do chamado jornalismo profissional, nossa senhora, o Bolsonaro só ia ser intimado daqui 1 mês e meio ou 2. É isso, tá? É isso que aconteceria. Por quê? Porque eles não vão jamais denunciar que o Bolsonaro tá ali fazendo um teatrinho, porque senão os bolsonaristas que ficaram aí chorando, tem alguns, a Michelle começou a fazer greve de fome por causa do Bolsonaro, falando, convocou os bolsonaristas a fazerem greve de fome. Imagina uma pessoa que faz greve de fome aí, como ela se sentir otária se saísse aí em toda a imprensa, todo mundo ali, era mentira, era só teatrinho, você ficou aí sem comer, passando fome à toa. Pelo menos hoje no governo Lula, quem faz greve de fome aí pelo Bolsonaro, faz porque quer, tem comida e prefere não comer. No governo Bolsonaro, milhões de brasileiros fizeram greve de fome involuntária. Eles eram obrigados a fazer greve de fome porque não tinham o que comer. Ficavam na fila do osso para ver se conseguiam um osso de carne de vaca, de boi, para fazer uma sopa com aquele osso. Aí era água, sal e osso. O que comia ali, ou o resto ali que estava grudado no osso, que se desgruda quando faz a sopa. Era isso. O alimento de milhões de brasileiros. No governo Bolsonaro hoje, eles têm aí a escolha, tenho carne aqui, mas eu prefiro não comer porque o mito está precisando. Aí cada um que faça o que quer, né? São otários feitos aí de otários, que sejam. Mas agora já está intimado o Bolsonaro, vai começar a bater o desespero. Não duvido que o Bolsonaro vai ter alta amanhã. Agora não adianta mais ele ficar na UTI. Perdeu o sentido o Bolsonaro ficar na UTI. A não ser que saia alguma coisa contra ele, ele acha que vai ser preso, aí ele fica na UTI. Se não, anota o que eu tô falando. Fala, o Thiago disse isso. Vou até fazer corte disso, jogar na sua rede social e cobra amanhã depois. Bolsonaro foi intimado, ele não fica nem 24 horas na UTI, ele vai embora. Já. Amanhã depois, 48 horas, não fica. Amanhã depois, ele vai falar, olha, melhorei muito, milagrosamente. Aí vai invocar ali o Malafaia, os evangélicos e falar que recebeu uma bênção divina e milagrosamente ele melhorou da cirurgia de 12 horas, da qual no dia seguinte ali, ele já estava andando, caminhando, o cara ficou 12 horas ficava com o bucho aberto e menos de 24 horas depois estava caminhando no hospital sem faixa. E quando eu vejo que os jornalistas acreditam nisso, fingem que acreditam nisso, eu fico pasmo. Mas fico feliz, até esses de esquerda que estavam acreditando, e isso foi logo do dia da internação do Bolsonaro e nos 2, 3 dias seguintes. Depois, a gente aqui escancarou tanto a farsa do Bolsonaro, e outros canais também escancararam tanto junto conosco a farsa do Bolsonaro, que até aqueles que estavam acreditando mudaram e falaram, não, é farsa mesmo, hein? É farsa mesmo.
Porque, pô, tava escancarado demais, não tinha como manter ali. Veremos agora o que vai acontecer. Eu espero que finalmente tomem vergonha na cara, principalmente o Procurador-Geral da República, e peçam logo a prisão preventiva do Bolsonaro. E mandem, isso seria crucial, uma junta médica independente ver qual é a real condição de saúde dele, porque até hoje só toca naquela barriguinha ali. Era antes o médico Macedo, quando o médico Macedo se recusou a fazer essa cirurgia que o Bolsonaro precisava ali ficar na UTI para não ser intimado, aí a Michelle Bolsonaro falou, não, esse médico Macedo é ruim, ele matou minha amiga, e colocou um outro médico, que aí é bolsonarista raiz e fez a cirurgia. E você fala, que coisa. E a cirurgia foi feita menos de 16 horas depois que o próprio médico tinha falado, o médico anterior tinha falado que não precisava de cirurgia e que o Bolsonaro tinha dito que não ia querer cirurgia não, que ele ia só ficar na UTI e tava bom. Aí viram, não dá pra ficar na UTI sem cirurgia, o Bolsonaro. Tem que ter alguma coisa aí, ou fingir que teve. Deve ter tido alguma coisa, que o Bolsonaro teve câncer no intestino e essas coisas causam complicações ao longo do tempo. Veremos aí o que vai acontecer, mas a boa notícia é essa, já foi intimado o bandidão. Eu peço a sua inscrição aqui no canal, seguimos aqui na luta, falou!